Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou o adiamento daquele polêmico projeto que prevê a reforma do judiciário no país em meio a uma onda de intensos protestos contra a medida. E para a gente entender melhor o que isso significa, quais os impactos dessa decisão para Israel, recebemos agora Michel German. Ele é assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel e professor da UFRJ. Professor, muito obrigado por atender a Band News FM, tudo bem? Tudo bom? Prazer falar com vocês. Bom, professor, como o senhor avalia então essa decisão de adiamento da proposta? Foram dias muito intensos de protestos, greve geral em Israel. Netanyahu acabou ficando sem saída na sua avaliação? Netanyahu está isolado, sem saída. Acabou de sair uma pesquisa eleitoral e de apoio do projeto de reforma, mas que na verdade é um projeto de implementação de uma perspectiva autoritária do judiciário, e a opinião pública está amplamente desfavorável a ele também, tanto em termos eleitorais quanto em termos de apoio. A sociedade civil colocou o Bibi Netanyahu num beco sem saída e a fala dele agora somente adiou o seu problema, ou seja, ele não se disponibilizou em negociar, ele se disponibilizou em adiar. O adiamento é o adiamento do problema. A solução está longe de acontecer. Bom, professor, só para a gente entender, para o nosso ouvinte também, para ficar claro, por que essa proposta gerou tamanha repercussão no país? Por que os opositores, órgãos da sociedade civil, têm acusado essa proposta aí de ameaçar a democracia de Israel? Porque é uma proposta, numa democracia parlamentarista de uma Câmara, que inviabiliza a manutenção de pesos e contrapesos de um sistema democrático liberal. Virtualmente, ele transforma o sistema judiciário num sistema que passa a não ter importância, onde o parlamento poderia definir quais vão ser os juízes e também alterar decisões que vêm do judiciário. Ou seja, é uma proposta que virtualmente acaba com a democracia em Israel, que transforma Israel num regime unicameral, autoritário e ditatorial. É uma proposta de fim da democracia. E como a gente pode prever os próximos passos a partir de agora, professor? O governo teve que dar esse passo para trás, teve que rever essa decisão, e a sociedade israelense demonstrou com muita força que não vai aceitar qualquer tipo de proposta nesse sentido. E como o senhor mesmo falou, Netanyahu adia o problema. Ele deixou claro nesse pronunciamento que é um adiamento, não é um arquivamento, digamos assim, dessa proposta de reforma. Existe clima para ela ser apresentada, mesmo que de uma forma diferente no futuro? Quem inviabilizou o avanço dessa proposta nesse momento foi a sociedade civil israelense. Projetos autoritários de governo, eu acho que isso a gente tem que aprender com o que aconteceu em Israel, eles são barrados pela sociedade civil. A sociedade civil, em frente ampla, não deixa que a democracia seja atropelada. Eu acho que o que acontece agora é que, como você bem disse, a gente não tem mais clima para um projeto de tamanha ameaça autoritária avance no parlamento. Quando eu disse que Bibi Netanyahu adiou o problema, ele adiou o seu problema. Porque ele está absolutamente isolado, está colocado de maneira clara que a sociedade não vai aceitar esse tipo de coisa. A gente nunca teve na história de Israel manifestações desse tamanho. Eu não vejo qualquer possibilidade que esse projeto volte a avançar. A única alternativa concreta, a não ser a continuação de embates na rua e políticos, é uma nova eleição que, ao meu ver, está no horizonte cedo ou tarde. Esse governo vai cair. Pois é, nessa segunda o governo acabou sobrevivendo, né, a uma moção de censura no parlamento. O senhor acredita que é só uma questão de tempo? Essa decisão, esse apoio que foi dado pelo parlamento israelense não deve perdurar muito tempo? É uma situação complexa, porque você tem dentro desse governo de Israel setores absolutamente autoritários, setores absolutamente vinculados a perspectivas, inclusive, neofascistas. Então, o que fazer? Esses setores não vão aceitar um recuo de Bibi Netanyahu. Enquanto isso, os setores menos autoritários, e que olham para isso tudo sem muita esperança de avanço, eles vão aceitar uma solução negociada. Então, você tem um governo com perspectivas autoritárias, dialogando ou convivendo com perspectivas autoritárias, então, assim, com perspectivas democráticas. Então, o que a gente vai ver daqui para frente é uma disputa interna dentro do governo entre os setores autoritários e os setores liberais. Então, pode ser que isso demore
alguns meses, mas essa ruptura vai acontecer. Inclusive, olha só que loucura, o único deputado acusado de pertencimento a um grupo terrorista, ele é hoje, no governo Bibi Netanyahu, o ministro da Segurança Interna, que é o Ben-Gvir. Ben-Gvir já disse que não vai aceitar recuo. Se ele não aceita recuo com outros grupos iguais a ele, Smotrich e mesmo setores autoritários do Likud, o governo cai. Mas se o governo não recua e avança, os setores liberais impõem a Netanyahu uma derrota. Então, Netanyahu está num beco sem saída que quem o colocou, e ele não esperava que isso fosse acontecer, foi a sociedade civil israelense. A sociedade civil israelense colocou Netanyahu numa situação de não escolha. A única escolha dele é sobreviver os próximos meses e depois tentar outra forma de sobreviver. Um governo que vive para sobreviver não dura muito tempo. Agora, professor, para a gente ter um cenário mais completo da situação em Israel, politicamente o país tem vivido instabilidades há alguns anos, né? Foram várias eleições em sequência porque não se conseguia justamente uma maioria. Netanyahu voltou ao poder com essa coalizão que foi formada e o senhor bem pontuou todos os desafios políticos que ele tem a partir de agora. Mas se a gente pensar na população, e é claro que o sistema político israelense é diferente, não é o povo que vota diretamente na figura do primeiro-ministro. Mas Netanyahu, depois de todos esses protestos, dessa manifestação toda do povo israelense, ele ainda tem, de certa forma, ele conseguiria captar apoio de parte da população ou nem isso ele tem mais? Não, passa a população, sim. Netanyahu continua tendo apoio de um setor importante da população. Ao que parece, ele tem muitas perdas eleitorais. Foi isso que acabou de dar o resultado de uma pesquisa eleitoral confiável. Ele perde a maioria no parlamento, a maioria volta para a centro-esquerda e Netanyahu passa a ser o líder da oposição. Agora, convenhamos, essa eleição que Netanyahu venceu, ela foi vencida por Netanyahu principalmente por conta de uma falta de estratégia política da Frente Ampla contra Netanyahu, que rachou. O Meretz e o Partido Trabalhista, o Partido Meretz de esquerda e o Partido Trabalhista de centro-esquerda, não aceitaram mais o Partido Trabalhista do que o Meretz concorrer juntos. E aí teve uma perda de votos que acabaram possibilitando a eleição de grupos de direita. E aí Netanyahu ganhou. Ou seja, a eleição de Netanyahu foi uma eleição por detalhe. E ele achou que essa eleição por detalhe dava a ele uma maioria legítima para fazer mudanças do tamanho das mudanças que ele propõe, o que não é verdade. Ou seja, a democracia israelense reproduz uma demografia super complexa. Netanyahu acreditou, por alguns motivos, uma pessoa experiente como ele errou, que com uma eleição resolvida ali em milhares de votos, ele poderia avançar nessas propostas de mudança. Não conseguiu. Hoje, Netanyahu perderia a eleição. Ele continua sendo um elemento importante, setores importantes da sociedade israelense acreditam nele, mas outros setores abandonaram Netanyahu. Netanyahu está num processo de perda de poder e não de ganho de poder. E para fechar, alguns países, caso dos Estados Unidos, do Reino Unido, já saudaram esse adiamento da proposta da reforma judiciária. Eles demonstraram preocupação com o que havia sido proposto, comemoraram, enfim, esse passo para trás do governo israelense. O que fica é a pergunta agora, professor. A imagem internacional de Israel, especialmente com esses dois atores, principalmente os Estados Unidos, que são aliados históricos de Israel numa região que é bastante conturbada. Essa imagem de Israel, ela sai arranhada depois desses acontecimentos? Muito. Bibi Netanyahu caminhava pelo mundo agora quase que como um mascate que não tinha ouvidos para ser escutado. A última visita dele para Londres, o primeiro-ministro de Londres recebeu de uma forma absolutamente formal. Por menos de uma hora, ele não conseguiu nenhum avanço. Um país como Israel, que precisa da diplomacia externa para poder ter acordos internacionais e garantir a sobrevivência, isso não pode acontecer. Bibi Netanyahu levava Israel a se transformar num páreo internacional, o que no Oriente Médio é muito perigoso, né? Inclusive, internamente, Bibi Netanyahu começou a ser isolado, inclusive, por setores do exército, que falavam que Bibi Netanyahu rifava a segurança de Israel. Em última instância, internacionalmente e nacionalmente, entre a segurança e a sua sobrevivência pessoal política, Bibi Netanyahu optou pela sobrevivência política. Deu errado. Bom, ficaremos atentos aqui na Band News FM aos acontecimentos em Israel. Muito obrigado a Michel German, assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, professor da UFRJ, nos ajudou a entender um pouquinho melhor desse cenário. Professor, muito obrigado e até um próximo contato.
Contem comigo. Um abraço a todos.